Bom dia pessoal, vamos que vamos, uma bela segunda-feira para começar a aprender um pouquinho mais de física. E chegou a hora da aceleração. Putz, quando era no primeiro ano, cara, demorou um monte para a aceleração entrar em nossas vidas. Meses. Agora não. Duas aulinhas idiotas de cinemática básica, de repente, puf, aceleração já de cara. O que a gente viu de mais importante nas aulas anteriores? Nós vimos os conceitos básicos de cinemática, o que é referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos corpos. Vimos o que é posição, a distância de um objeto, de um corpo até o referencial. Movimento, quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Repouso, quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Movimento e repouso são coisas relativas, não são coisas absolutas. Um pode dizer está em movimento, o outro pode falar está em repouso, e os dois podem estar certos. Concorda comigo? Porque podem estar usando os referenciais diferentes. Trajetória são todos os pontos por onde um corpo passou ao longo do movimento, não é isso? E ponto material é o corpo cujas dimensões são desprezíveis para o fenômeno estudado. Corpo extenso é quando as dimensões do objeto do corpo não são desprezíveis em relação a determinado referencial. E além desses conceitos básicos, nós só vimos a ideia de velocidade. Vimos que velocidade é uma ideia simples, que é distância sobre tempo. Só que aí nós vimos alguns tipos diferentes de velocidade. Quando a gente fala só em velocidade média, a gente está considerando que é uma grandeza vetorial. E aí nesse caso, essa distância não é uma distância qualquer. É chamado de deslocamento, que é a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Só que é mais comum nos vestibulares ao norte do país eles não pedirem velocidade média, e sim velocidade escalar média. E nesse caso, esse ΔS aí já não é distância percorrida, é deslocamento escalar. Também é o final menos o inicial, só que agora não precisa ser em linha reta. Se o cara for fazendo curva, eu tenho que considerar as curvas que ele fez também. E ainda disse que na UFSC, o que a gente usa como velocidade escalar média não é deslocamento escalar, e sim distância percorrida. Então aqui é deslocamento, deslocamento escalar e distância percorrida. Qual é a diferença de deslocamento escalar para distância percorrida? Que se não voltar o... Parabéns, cara, é bem isso mesmo. A distância percorrida, se eu vou e volto, eu conto a ida e a volta. Deslocamento escalar é só o final menos o inicial. Então se o cara foi e voltou, esse retorno não vai ser computado no cálculo, certo? Resumindo, o que é mais realista para o nosso dia a dia é esta velocidade que a nossa querida UFSC usa mesmo. Distância percorrida dividido pelo tempo. Bom, futuramente ainda nós veremos que essas fórmulas não aparecerão desse jeito no vestibular, né? A fórmula de velocidade não vai ser fornecida desse jeito, vai ser fornecida de um jeito um pouquinho alterado. Só que velocidade é uma ideia muito importante quando o objeto mantém a velocidade constante do início ao fim. Agora, para os objetos do dia a dia que ficam aumentando de velocidade, diminuindo de velocidade, só velocidade não é o suficiente para a gente entender o movimento desse corpo. Por isso que o homem teve que criar uma nova grandeza física, chamada aceleração. Já que antes velocidade media o quanto o corpo anda com o passar do tempo, nós temos que saber o que a aceleração mede. Então vamos lá. Mede a mudança, parece esquisito isso, né? Mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. Para não ficar esquisito o português, eu vou usar uma palavra diferente. Mede a variação da velocidade com o passar do tempo. Só tem um detalhe, pessoal. Na hora que eu falo aceleração, mais uma vez vai ser uma grandeza vetorial, onde a variação de velocidade vai ser a velocidade vetorial final menos a velocidade vetorial inicial. Porém, se tu for perceber pela apostila, a apostila já começa dizendo que ele só vai trabalhar com a aceleração escalar média. Como a aceleração vetorial já é uma grandeza muito mais delicada de se trabalhar, por enquanto nós vamos ignorar o caráter vetorial da velocidade da aceleração
e vamos trabalhar apenas com aceleração. Escalar, na hora que eu uso a palavra escalar, eu estou dizendo, eu não me preocupo com o fato de ser vetor. Dane-se o fato de ser vetor. Aceleração, escalar, média. Essa palavra média ainda também eu não trabalhei o suficiente ainda com esse conceito. Mas até podemos usar a ideia de velocidade média para falar nisso, né? Não se esqueçam, a velocidade que aparece no velocímetro do carro do teu pai é a instantânea. É a velocidade que o carro tem naquele momento, certo? E se tu tem computador de bordo, saiu aqui do centro, foi até algum restaurante numa praia. Aí chegou lá, o computador de bordo afirma que a velocidade média foi de 60 km por hora. Mas tu sabe que teu pai saiu do 0, foi até 100, depois 80, parou na lombada e continuou. O que significa mesmo? O computador está avisando que a velocidade média é de 60 km por hora? E a média das velocidades Que naquele tempo foi a média da velocidade que tu usou. É isso aí, ou seja, se eu pegar o carro e saísse a 60 por hora e me mantesse a 60 por hora o tempo todo, eu chegaria lá no mesmo tempo que o teu pai chegou. Concorda comigo? Ou seja, é a velocidade, quando a gente fala velocidade média, é a velocidade que o objeto, que o móvel deveria ter do início ao fim para chegar lá no mesmo tempo. Concorda comigo? E aquela que ficou no carro toda hora, no velocímetro, qual é o nome daquela velocidade? Velocidade instantânea, exatamente. Bom, aqui é a mesma coisa. Se eu falei que a aceleração é escalar, se eu não tivesse falado escalar, viria na minha cabeça a ideia de vetor. Só que isso é muito mais delicado pensar na aceleração vetorialmente. Então, via de regra, a gente se dedica a isso um pouquinho mais para frente, com a aceleração vetorial. Por enquanto é só aceleração média. E aí ó, a ideia é a mesma, ΔV sobre ΔT. Só que por que agora eu não botei a setinha? Porque não me interessa para onde o cara está indo, se é para lá ou se é para lá. Só me interessa o valor da velocidade. Considerar todas as distâncias percorridas pelo carro, virar curva. Nesse caso, cara, olha só, eu vou te confessar que se eu medir uma aceleração usando essa ideia, como ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, também não vai ficar claro se o cara fez curva ou não fez. Porque, por exemplo, no início ele podia estar indo para lá com 10 metros por segundo. Depois ele pode estar para lá com 50 metros por segundo. Eu só vou fazer 50 menos 10. Eu não vou me importar para onde é que ele está apontando a velocidade, certo? Então eu só vou medir mesmo a variação da velocidade com o passar do tempo. A aceleração só vai medir isso. E já que ela é escalar e média ainda, eu não vou poder saber quando exatamente aquela aceleração tinha aquele valor. A aceleração, se eu estou no meu carro lá, eu posso acelerar, frear. Se eu for medir a aceleração, eu só vou pegar a última velocidade e a primeira, certo? A não ser que eu queira medir uma aceleração num outro trecho. Agora, olha só que viagem isso aqui que eu ainda não tinha falado na aula passada. Se eu quisesse medir a aceleração instantânea, o interessante, galera, é que eu teria que, na hora de fazer essa conta, usar um ΔT que tendesse a quanto para poder medir a aceleração instantânea? Mínimo de tempo. Exatamente, o ΔT tem que ser aproximadamente 0. Então tu vê, cara, o computador de bordo do carro, né, para ele te dar a velocidade instantânea, ele tem que fazer um cálculo bem interessante ali. Seu professor, mas como é que o velocímetro do carro do meu pai me diz a velocidade instantânea se não tem nenhum computador no carro do meu pai? Pois é, na verdade, cara, aquele sisteminha ali não é um sistema super seguro de medir velocidade, né? Tanto que nas revistas automotivas tem lá qual é a velocidade real do carro quando ele marca 100 por hora. Ou qual é a velocidade real do carro quando ele marca 120 ou quando ele marca 80. Ou seja, o velocímetro mente, aquele velocímetro do carro do teu pai não mede de verdade, certo? Quando ele está 100, o carro está uns 95, 94. Por que isso? Porque o tempo não chegou a 0. Bacana, se fosse um computador, poderia ser essa a explicação. Na verdade, isso é uma maneira da empresa que fez o automóvel ser mais conservadora. Então eu penso que eu estou a 100, mas não, estou um pouquinho abaixo de 100. Se eu passar no radar, a chance de eu ser multado é menor. Tem todos esses fatores. Mas na verdade, olha só como é que é fabricado aquele dispositivo de medir o velocímetro do carro. Tem uma engrenagemzinha conectada no câmbio do carro, na saída do câmbio do carro, tem uma engrenagemzinha. Lá tem uma engrenagemzinha conectada nessa primeira engrenagem do câmbio e tem um cabinho que vai até o velocímetro do carro. Quando o câmbio gira, essa engrenagem, né, com os dentinhos dela faz esse cabinho girar e esse cabinho ele é conectado num disco. Esse disco ele tem um velcro não, perdão, é
material, um tecido. Ele tem um tecido, um feltro. É feltro o nome? Feltro. E do outro lado tem um outro disco também. E esse disco é de um plástico. E tem um certo atrito entre esse feltro e esse plástico. Então quando esse disco começa a girar com uma certa velocidade, por atrito, o disco onde o ponteiro está grudado gira também. Só que tem uma molinha querendo fazer ele para o zero, né? Certo? Então quanto mais rapidamente girar um disco no outro, mais o ponteiro vai subir. Certo? E quanto menos girar, a mola vai vencer o atrito e vai voltar ele à posição original. Tu vê, é o equilíbrio de uma mola com um disco com feltro girando com atrito. Não é nada muito preciso, é uma máquina meio esquisita aquele velocímetro. E tu vê, é bem feitinho, né? Demora anos, demora décadas às vezes para dar problema numa porcaria daquela. E como certo? seria nos carros clássicos lá? Não seria ponteiro, seria digital. Aí já é outra coisa, aí tem um computador fazendo a conta. A cada 1 segundo ele mede a velocidade do carro 10, 20 vezes. Certo? Ou seja, a cada segundo que passa, ele viu que distância o carro andou, certo? Pegou o tempo minúsculo que se passou, dividiu e calculou a velocidade usando essa ideia, velocidade dividida por tempo. Ou seja, no velocímetro de ponteiro é um mecanismo, é algo mecânico que mede a velocidade, né? No carro digital não, tem um computador fazendo conta lá, certo? Tem um processadorzinho fazendo as contas de verdade. Mas então no digital ele não tem esse erro? Não, ele vai ter um erro também. Ele vai ter o erro até porque eu vou ter que escolher quantas casas após a vírgula ele vai dar lá, né? E o que eu faço? Porque seria estranho no carro estar lá, né? 100,2. Até existe essa possibilidade em alguns carros, mas é raro, certo? Então o engenheiro ele vai lá e já calcula e faz o seguinte, no computador lá ele escreve: caso tenha uma casa após a vírgula, arredondar. Existe essa função nas calculadoras normais também, né? Então no próprio computador ele vai lá e vai decidir qual é a precisão que ele quer. E como ele não quer que o cara esteja a 100 e de repente o radar marque a 100, ele coloca lá, quando o computador estiver marcando 100, a verdade vai ser 98, 97, continua tendo o mesmo erro por motivos de segurança para o motorista, para ele ser conservador na velocidade dele, né? Ah, eu estava a 100, não, mas se o radar me pegou, eu, com certeza era abaixo de 100, era 95, 97, então continua tendo esse erro que é um erro proposital, né? Mas já que tu falou em erro, não custa levantar essa ideia, né? Eu fiquei chocado quando eu descobri que o homem não pode medir nada com precisão, que não existe precisão. Essa palavra, precisão na medida, é uma loucura. Então mesmo que eu vá medir a largura desta madeirinha aqui, eu sempre vou ter um erro embutido. E esse erro depende basicamente do tipo de equipamento que eu uso para medir. Então nós estamos acostumados a usar réguas, não é isso? Se eu quiser um equipamento um pouco mais preciso para medir, vocês lembram o nome do equipamento que eu busco? Equipamento que consegue medir milímetro com grande qualidade. Começa com pá, termina com químetro. Muito bem! Paquímetro é o nome dele. Já visse ele? É uma reguinha que desliza assim, tem uma... Deixa eu fazer o desenhozinho do paquímetro para de repente quem ainda não viu o paquímetro. Uma reguinha assim, tem um batentezinho aqui. E aí tem algo que desliza aqui em cima, certo? E aí aqui tem a escala. Aí tu bota lá o parafuso que tu quer medir, aperta e aqui vai dar o tamanho dele, certo? Esse paquímetro aí, 15 pila tu compra um meia boca. 50 pila tu compra um ótimo paquímetro. Certo? Assim tu já vai conseguir medir 1/10 de milímetro de repente, a 10ª parte de um milímetro com razoável precisão. Só que se tu quiser medir mais preciso, aí começa a ficar caro. O próximo equipamento que mede com boa precisão é o micrômetro. O micrômetro é um equipamento que já vem num estojinho, certo? Os bons custam algo em torno de R$5.000, não é o melhor, tá? Certo? É o razoável, custa 5.000, ele é pequenininho assim, certo? E com ele daria para reconhecer qualquer um de vocês com um fio de cabelo da sala. Caiu um fio de cabelo na sala, eu vou lá, meço a espessura do fio de cabelo com esse micrômetro e depois pego um fio de cabelo de cada um de vocês, meço pela espessura, eu digo de quem é o fio de cabelo. Cada um de vocês tem um fio de cabelo de uma espessura diferente, o micrômetro é capaz de descobrir de quem é o fio de cabelo. Cara, ele mede o micrômetro quase, ele mede a milionésima parte do metro. Milímetro é a milésima parte do metro, não é? Imagina tu pegar 1 milímetro daquele da tua régua, dividir em 1000 e conseguir medir. Pá, bicho, aí começa a ficar bizarro, hein? Depois desse instrumento chamado micrômetro, aí, cara, basicamente tu só vai poder medir usando microscópio eletrônico, usando equipamentos enormes mesmo e milionários, certo? Ou seja, futuramente talvez tu tenha uma empresa cuja tarefa seja medir. Existem empresas cuja única tarefa vendida pela empresa é medições. Como assim, professor? Tu vai lá, liga para a empresa de metrologia e fala: amigo, eu estou precisando medir
a altura de um prédio com grande precisão aqui por motivos de licenciamento. O cara vai te dar o preço de quanto é que custa para ir lá e medir o prédio, a altura do prédio com precisão de milímetros, se for preciso. Geralmente vocês não precisam saber a altura de um prédio com precisão de milímetro, né? Qual é o objetivo disso? E daí se for um milímetro a mais ou outro a menos. Mas sei lá, tu vai instalar um equipamento lá em cima que precisa encaixar em volta do prédio com grande precisão. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Petrobras um tempo atrás. Ela precisou medir a espessura de um mastro do navio petroleiro da Petrobras para engatar um equipamento nesse mastro. A medição desse mastro custou $100 mil para a Petrobras. Só para os engenheiros ir no navio, instalar os equipamentos e ficar o dia inteiro medindo e poder falar depois no relatório, olha, lá em cima a largura daquela porcaria é tanto por tanto. Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo disso. Então metrologia é algo do futuro. Futuramente nós precisaremos no Brasil muito mais empresas de metrologia do que hoje existe para dar cabo da atividade industrial do país. Vocês devem saber o nome da maior empresa de metrologia do país, a mais importante, ligada ao governo. Parabéns, Inmetro, certo? Inmetro é o nome da empresa que coordena, por exemplo, posto de gasolina. Será que a bomba do posto de gasolina estava regulada? Será que 1 litro era 1 litro por verdade? E será que o cara não perdeu dinheiro? Será que o cara do posto não roubou dinheiro do teu pai? É possível, porque nem todo fiscal do Inmetro deve ser honesto, né? E são os fiscais do Inmetro que vão nos postos de gasolina em todos conferindo. Eles vão lá com 1 litro padrão, né? E enchem lá 1 litro na bomba. Se não bater 1 litro no padrão certinho, tem alguma coisa errada. Multa para o posto. Ou tem outras saídas, né? Certo? Então tu vê que delicado, né? Eu conheço algumas histórias de fiscais do Inmetro serem pagos por donos de postos para o cara não denunciar que cada litro vendido, na verdade, ele só estava vendendo 950 ml de gasolina. Tu imagina no final de um mês, cara. Né? Um cara que vende milhares e milhares de litros, quantos milhares de reais ele não roubou do povo brasileiro, né? Que perigo, hein? Inmetro, então é a empresa que garante que cada balança que tu usa nos supermercados mede 1 quilo de verdade, certo? Aliás, não custa lembrar, né, que o 1 quilo, o bloquinho de irídium que mede 1 quilo, que é o quilo original e internacional, está no Museu de Paris, em Sèvres. Né? Todos os outros 1 quilo foram determinados a partir daquele 1 quilo original. Que viagem essa, tu sabia? Que existe um bloquinho de 1 quilo, que é o quilo primordial, que é daquele bloquinho que se tira a medida de vez em quando para verificar se o nosso 1 quilo usado pelo mundo afora continua 1 quilo de verdade. Que viagem, né, cara? Às vezes o cara não pensa como é delicado medir, né? E como medir foi importante para o avanço da sociedade, hein? Certo? Show de bola. Falei demais até de metrologia já. E falei isso porque isso pode ser questão de vestibular, tá, galera? Alguns vestibulares mais por norte do país cobram muito mais metrologia do que nós aqui. Acho que a gente só cobra noções básicas. Voltando à aceleração. Mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. Falou em aceleração? É vetorial. Mas no ensino médio, via de regra, toda aceleração que calculamos é do tipo escalar. Ou seja, não estou preocupado para onde a velocidade está indo. Eu simplesmente faço o final sem me preocupar com o caráter vetorial. Se tu quiser medir a aceleração instantânea, tu deves usar uma variação de tempo quase igual a zero, ou seja, deves fazer a medida quase instantaneamente. Nesse caso, eu precisaria de repente de um computador. Existem outras técnicas possíveis, né? Mas o computador seria muito bem-vindo, né? Uma super câmera, lembra a super câmera? Filma só um tantinho da situação. Lá pela super câmera tu vê qual foi a variação de velocidade, divide pelo aquele tempo minúsculo e tu tem a aceleração quase instantânea. Quase instantânea. Sempre tem um erro embutido, né? Quando a gente quer fazer isso, mesmo que nós quiséssemos medir com precisão, sempre vai ter um erro. Até porque para medir tempos minúsculos nós precisamos de relógios poderosos, os relógios atômicos. Relógios atômicos são relógios que medem com uma precisão assustadora. São relógios que só atrasariam 1 segundo em milhões de anos de funcionamento. São relógios ultra precisos, mas mesmo os relógios atômicos têm um erro embutido, certo? Show de bola. Galerinha, olha só. Olhando para a fórmula da velocidade, olhando para a fórmula da aceleração, elas não são matematicamente a mesma coisa? Quer a velocidade? Divide distância por tempo. Quer a aceleração? Divide a variação da velocidade pelo tempo. Quero distância? Pega o tempo que está dividindo, passa multiplicando pela velocidade. Quero variação da velocidade? Pega o tempo, passa multiplicando pela aceleração. Eu quero a distância, eu quero o tempo que o corpo demorou.
Passar multiplicando o tempo e passar a velocidade dividida. Muito obrigado. O tempo vai vir para cá e a velocidade está multiplicando, passa dividindo. Basta dividir distância por velocidade. Eu acho quanto tempo demorou para chegar. Eu quero descobrir quanto tempo demorou para chegar em tal velocidade, tendo tal aceleração. Aceleração dividida. Velocidade dividida. Parabéns, variação da velocidade dividida por aceleração vai dar o tempo que demorou. Nada demais, bem tranquilinho. Outra coisa importante de lembrar, pessoal, que quando tu observar um objeto se deslocando aceleradamente, tu vai conseguir identificar essa aceleração de maneira instantânea. Olha por quê. Isso é uma coisa bem cobrada no vestibular, uma ideia simples, mas muito cobrada no vestibular. Se o cara mantém a sua velocidade constante e tu vai tirando fotos do cara a cada 1 segundo, é claro que a cada nova foto o objeto vai ter avançado a mesma distância para frente, já que ele mantém a sua velocidade. Muito obrigado. Quando tu observa um objeto que tem aceleração, cada foto que tu tira dele, a 1 segundo, vamos dizer, ele bota lá para disparar a cada 1 segundo. No primeiro segundo ele andou só isso. No segundo segundo, olha ali, ó. E depois, ó. E depois, quer dizer que nesse caso, nitidamente, a velocidade do móvel estava aumentando. Cada vez maior era a velocidade do cara. Certo? Então isso é uma coisa importante de lembrar. É muito cobrada essa noção aí. Poxa, se tem aceleração, a velocidade muda. E se a velocidade muda, para mais ou para menos, a distância que ele andou entre um momento e outro vai ficar variando, né? Isso é absolutamente natural de se entender. E antes de começar a fazer uns exercícios de exemplo para vocês sobre a aceleração, um último comentário aqui, ó. Quando eu tinha a ideia de velocidade, variação da distância com o passar do tempo, eu te disse que essa fórmula geralmente não aparece no vestibular. Então eu já vou te mostrar qual é a fórmula que aparece para a gente ir se familiarizando. O que é delta D? É final menos inicial. E o tempo também, né? Final menos inicial. Só que o tempo inicial geralmente é zero. E se não for zero, tu pode fazer com que ele seja zero na marra, né? Ah, começou no tempo 4 segundos, chegou no tempo 10. Eu posso dizer que o tempo inicial é 0 e que o tempo final é 6, certo? Então eu sempre tenho o direito de zerar o tempo inicial na marra. E está dividindo, passa. Portanto, V vezes T é igual a D menos D0. E menos passar para lá. E só para ficar bonito eu vou escrever o D na frente. D0 mais V vezes T. Essa sim é uma equação que pode aparecer no vestibular. Agora é importante que o aluno tenha consciência plena de que esta fórmula e essa são a mesma. Tudo que uma faz, a outra faz. Só que para algumas situações essa é mais confortável, para outras situações aquela é mais confortável. Essa, por exemplo, é ótima para calcular a velocidade, que é só dividir. Essa aqui, por exemplo, é perfeita para achar a posição final, certo? Beleza? Enquanto essa é chamada de velocidade média, né? Velocidade escalar média, essa aqui é chamada de equação horária da posição. Beleza? Vou fazer a mesma mudança na fórmula da aceleração. Por favor, me ajudem. Muito obrigado, parabéns, está ótimo. Definir inicial. Pode cortar o tempo. Portanto, Passou o tempo. muito obrigado, amigo. Passa o tempo multiplicando. Portanto, V0. menos V0 passa para lá, mais V0. Eu vou escrever o contrário, eu vou escrever V igual. V0 foi para lá, V0 mais A vezes T. Se aquela ali é a definição de aceleração média escalar, ΔV sobre ΔT, como é o nome dessa equação? Equação horária da velocidade. Tudo o que essa faz. Eu te falo isso, cara, porque eu lembro que uma das agonias minhas que eu tinha era a fórmula. Eu tinha sempre preocupação com a fórmula. E aí, quando eu aprendi no ensino médio, no ensino final do ensino fundamental e no ensino médio a usar essas fórmulas, eu estava super confiante. Beleza, se eu tenho a fórmula, eu vou lá e mato a questão. Aí, de repente, eu fui descobrir que a UFSC não ia dar as fórmulas que eu estava me preparando para usar. Aí eu fiquei apavorado, né? E demorei um pouco a me convencer de que essa fórmula aqui é tão gente boa quanto aquela. Eu ficava cabreiro. Minha matemática, de repente, ainda não estava tão sólida, né? Então eu tinha dificuldade. Eu queria que tu não tivesse essa dificuldade. Tudo que uma faz, a outra faz. Não contem para ninguém, mas daqui a pouco nós vamos deixar essa fórmula mais poderosa, porque por enquanto ela só funciona para movimento. O
transforme, ou seja, com velocidade constante, certo? Quando essa fórmula ficar mais poderosa futuramente, vai se transformar nessa aqui, ó, vê se vocês lembram. Vai ter o a vezes t ao quadrado sobre 2 no final dela, ó, tá vendo? Isso a partir do momento que a gente considerar a aceleração, certo? Nessa situação, o corpo tem uma certa velocidade com uma certa aceleração e desejaremos saber a posição do corpo no futuro. Chega de lero-lero, eu quero te mostrar alguns exercíciozinhos para que tu sinta aí que dá para tu chegar junto. Aliás, para a gente aproveitar depois do exercício, passar a tarefinha e ir para a física B, deixa eu relembrar um detalhe com vocês aqui, ó. Alguém lembra o que é movimento progressivo e retrógrado? Retrógrado. Isso aqui é uma classificação dos movimentos quanto à velocidade. Classificação. E é uma classificação apenas em relação à velocidade. Duvido que alguém adivinhe o que é o movimento progressivo. Velocidade. Yeah. E adivinhem o que é o movimento retrógrado. Acabou. Esta é a primeira classificação que não exige nem atenção, pelo amor de Deus. Está indo para frente, progressivo, está indo para trás, retrógrado, só. Tranquilo? O perigo, cara, é quando o cara quer classificar não em relação à velocidade, mas sim em relação à aceleração. A classificação dos movimentos para a aceleração, ela é um pouco mais perigosa. Então vou escrever aqui, ó, classificação. Fica à vontade, para a aceleração. Foram vocês que ligaram o ar? Já estava aí. Não. Nada, querido. Então, classificação em relação à aceleração. O móvel pode ser acelerado. Exatamente. Acelerado. Ou retardado. Retardado. Claro que eu acho que é até mais elegante chamar de desacelerado, só que nos livros aparece essa palavra, então nós temos que nos familiarizar com ela também, mas desacelerado eu acho que é mais elegante. Desacelerado. Pessoal, qual é o perigo dessa classificação? Pô, o cara acabou de se empolgar porque viu que a aceleração da velocidade é ridícula. Velocidade positiva, progressiva, velocidade negativa, retrógrada. E aí o cara pode se empolgar e achar que é a mesma coisa. Mas não é. Para tu classificar um objeto como acelerado, tu tem que olhar tanto para a aceleração quanto para a velocidade. Se os sinais forem iguais, acelerado. Se os sinais forem diferentes, isso. Então olha só, quando é que ele é acelerado? Aceleração positiva e velocidade positiva, aceleração negativa e velocidade negativa. O que é um retardado? Aceleração positiva e velocidade negativa ou vice-versa, aceleração negativa, velocidade... Professor, não entendi, tá tudo bem? Aquilo ali é fácil de lembrar, mas eu não entendi o porquê disso. É simples o porquê disso. Vamos lá, prestem atenção. Vou pegar essa seta aqui para usar como referencial, beleza? Ó, para lá é mais, para lá é menos. O que, professor? A posição. Aqui é o 0, ó, para ficar bem claro, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1. Tudo bem? Quer dizer que se eu estou andando para lá, eu já posso dizer que eu sou progressivo. Concordam comigo? Se eu estou andando para lá, eu posso dizer que eu sou retrógrado. Tranquilo para vocês? Tu viu como é simples a ideia da velocidade? Está indo para frente progressivo, está indo para trás retrógrado. Acabou, é simples. Porém, meus amigos, na hora de falar em aceleração, vê se tu concordas comigo. Eu posso estar indo para lá e aumentando de velocidade. Concordas comigo? Eu posso estar indo para lá e aumentando de velocidade, ou ainda eu posso estar indo para lá diminuindo de velocidade, ou indo para lá e diminuindo de velocidade. Concordam comigo? Tem todas essas possibilidades. Bom, se eu estou indo para lá e aumentando de velocidade, acelerado. Concordam comigo? E progressivo. Acelerado e progressivo. Se eu estou indo para lá e aumentando de velocidade, eu continuo acelerado, porque a minha velocidade está aumentando, então eu sou acelerado, só que agora é retrógrado. Ou seja, a minha velocidade era negativa,
Mas como a minha aceleração também era negativa, eu estava acelerando para lá, fiquei acelerado. Agora, se eu estou indo para lá e diminuindo de velocidade, Progressivo e retardado. parabéns, progressivo porque eu estava indo para frente, retardado porque eu estava parando, não é isso? Se eu estou indo para lá e cada vez com menor velocidade, retrógrado e desacelerado, e retardado, parabéns, certo? Então retrógrado está vindo para trás, desacelerado porque estava diminuindo de velocidade. E quando eu estou indo para lá e cada vez mais devagar, a minha velocidade é negativa, mas eu estou acelerando para lá porque eu estou freando. Olha que viagem, pisar no freio do carro é acelerar, fisicamente falando, porque acelerar é apenas mudar de velocidade. E só para te informar, é muito mais radical a desaceleração dos carros do que a aceleração. Mesmo num carro ultra esporte. Se a Ferrari faz de 0 a 100 em 3 segundos, de 100 a 0 ela faz em 2 segundos. Ou seja, é muito mais radical meter o pé no freio de um carro do que acelerar. Aquela desaceleração, e organicamente tu sente a mesma coisa. Aliás, se tu tiver de olhos vendados, certo? E não escutar o motor, tu não sabe se o cara está pisando no freio ou no acelerador. Não tem como tu distinguir isso. Né? Te embaralha lá, te bota de um jeito no carro que tu não sabe quando é que está a frente, quando é que está atrás do carro, te venda, tampa os ouvidos, o cara vai ficar moendo o carro, tu não vai saber dizer em que momento é aceleração ou desaceleração. Não dá para saber isso no corpo. Que viagem, né? Loucura. Classificação. Talvez a parte mais perigosa da aula até agora seja essa aqui, ó. Classificação quanto a aceleração. Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, retardado ou desacelerado. Agora achei. Muita teoria. Meu Deus, fala mais que o homem da cobra. Agora o negócio é o seguinte, ó. Eu vou fazer exemplos e já vou deixar a tarefa dessa aula pra ti, hein? Uma bela manhã para aprender física. Vamos que vamos. Segunda-feira, o melhor dia da semana.